Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sexta-feira santa, dia 18 de abril de 2025, sexta-feira da Paixão, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C. Primeira leitura está no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo de 13 a capítulo 53, versículos 12. Eis o meu servo, será bem-sucedido, em sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pásamos ao vê-lo tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará a sua fama entre os povos. Diante dele, os reis manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado, e conhecido coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? É a quem foi dado reconhecer a força do Senhor. Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza e nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, trapávamos o rosto, e tão desprezível era que não fizemos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo as nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. As suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagamo-nos como ovelhas desagarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se a não abrir a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que os toqueiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo, dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe uma sepultura entre os ímpios e um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal e nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo a sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos e numerosos homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá as suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado com um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor
dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 30, versículos 2, versículos 6, versículos 12 a 13, versículos de 15 a 16, versículo 17, versículos 25. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós a minha esperança, que não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito, porque vós me salvais, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornou-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Liberta-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo. Salva-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações. Tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, capítulo 5, versículos 7 a 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Por ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos a misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, no dia de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Anúncio da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João, capítulo 18, versículos de 1 a 19, 42. Louvor a honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte, numa cruz, pelo qual o Senhor Deus exaltou e lhe deu um nome muito acima de outros nomes. Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do torrente do Cedron. Havia aí um jardim. Ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo
um destacamento de soldados, alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. Chegou ali com lanternas e tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus de Nazaré. E ele disse: Sou eu. Judas, traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recusaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse, sou eu. Se é a mim que procurais, então deixeis que estes se retirem. Assim realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guardai a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, comandantes e os guardas dos judeus prenderam Jesus, o amarraram e conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido ao sumo sacerdote. Entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outros discípulos que era conhecido do sumo sacerdote saiu e conversou ao encarregada da porta. Levou Pedro para dentro. A criada que guardava da porta disse a Pedro: Não pertence também tu aos discípulos deste homem? Pedro respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia muito frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos, e Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, aonde todos os judeus se reuniram. Nada falei às escondidas. Por que me interrogais? Pergunta aos que ouviram o que eu falei, e eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde o sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se, e disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos de Jesus? Pedro respondeu: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não o entregaram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusações apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não
teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai a vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhes: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizestes? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas ao meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei. Jesus respondeu novamente: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram com um manto vermelho. Aproximou-se deles e dizia: vivam o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibeis que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o. Pilatos respondeu: levai a vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado, e então Pilatos disse: não me respondes? Não sabe que eu tenho autoridade para te saltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu a Pilatos: tu não tereis autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Os judeus, porém, gritavam: fora, fora, crucifiquem-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam:
Não temos outro rei senão César. E então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles os levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota, e ali crucificaram com outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou ainda que escrevesse um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que eu sou rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida, sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumprira a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram a sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, e disse à mãe: mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: esta aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo acolheu Maria consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim: tenho sede. Havia aí uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma espuma embebecida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinou-se a cabeça e entregou o espírito. Era dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de uns e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vos também acreditais. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilato consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, ao mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra, aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram com aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar.
No lugar aonde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, aonde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje contemplamos o anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme narra o Evangelho de São João. Neste relato somos confrontados com a traição de Judas, a prisão de Jesus, o julgamento injusto perante Pilatos, a condenação e a crucificação. A crucificação em si e o sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. É um relato marcado pela dor, sofrimento e entrega total de Jesus em obediência ao plano da salvação do Pai. Jesus, o nosso Senhor, sabia tudo o que iria acontecer. Mesmo assim, se entregou por amor a cada um de nós. Ele foi traído, negado, humilhado, flagelado e crucificado para nos salvar. Mas como nos ensina a carta aos Filipenses, ele se tornou obediente até a morte de cruz. Por isso, o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe o nome acima de todos os nomes. Somos chamados, meus irmãos e irmãs, a contemplar a paixão de nosso Senhor, não como um simples relato histórico, mas como o ápice do amor de Deus por cada um de nós. Jesus aceitou o sofrimento, a morte por amor a nós, para que pudéssemos ter vida em abundância. Que possamos, neste tempo litúrgico da Quaresma, mergulhar mais profundamente no mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos refletir sobre o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e renovar a nossa fé na Santa Amada Igreja Católica e o nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos amou de tal maneira que, com a contemplação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conduza a uma vida de conversão, de amor ao próximo, de perdão e misericórdia, que possamos seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, carregando a nossa cruz com coragem e confiança, sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo está sempre conosco e nos fortalecendo e nos guiando. Que a palavra da salvação que ouvimos hoje, na sexta-feira da paixão, nas funções da sexta-feira da paixão, nos ecoe em nossos corações e nos impulsione a viver de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo testemunho ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Glória a vós, Senhor Jesus, por nos terdes amado até o fim, hoje e sempre. Amém.